para que a gente consiga canalizar essas energias para fazer essa transformação acontecer. E mostrar isso é muito legal, né? Porque às vezes a gente fica cansado, vê um monte de problema e fica aquela coisa, ai, não aguento mais. Mas quando a gente vê, e a comunicação do oceano, ela está discutindo muito isso e tentando incorporar muito isso, é olhar o outro do outro jeito, né? Que é quanta capacidade a gente tem de fazer uma coisa bacana. Que nem o Cristiano lá fazendo as traquitanas dele, ele chega e fala assim, puxa vida, olha o que eu fiz. Né, que é uma visão assim de quem empreende, né? Eu construí alguma coisa, eu fiz alguma coisa, é que nem arrumar a cama de manhã, assim, sabe? Você entender que você tem a capacidade de transformar. Isso pode ser dentro de uma casa ou dentro da maior casa, que é o planeta. Então, eu acho que trabalhar isso, empoderar em aula, eu falo isso muito para os alunos. Olá, criativos e criativas, sejam muito bem-vindos ao podcast Gerações Criativas. E hoje nós vamos mergulhar num assunto que é fundamental para todo mundo: une ciência, une futuro, une inovação. E aqui eu tenho a honra de receber o professor Turra para falar sobre este mundo, esse universo tão maravilhoso que é da biologia, do oceano. Prazer. Muito obrigada por estar aqui. Gostaria que você se apresentasse. Elisa, obrigado. Na verdade, assim, é uma alegria imensa, né? Assim, por inúmeros aspectos, né? Muitos deles você sabe já quais são, mas, assim, falar do oceano e falar, assim, num ambiente em que a gente, né, tá perto de pessoas, né, que fazem parte da nossa vida, assim, da nossa trajetória, é algo, assim, incrível. Então, bora lá falar um pouquinho disso aí, de outras coisas. Sei lá o que a gente vai falar, de repente, sei lá. Né, como a gente tá falando de criatividade, de repente a gente inventa alguma coisa para falar diferente do que a gente pensou antes, né? Tá certo. Vamos falar um pouquinho para as pessoas, né? Para quem não te conhece, conta um pouquinho como que você caiu nesse universo de oceanografia. Pois é, né? Já comecei bagunçando, que você pediu para eu me apresentar, eu não me apresentei e falei outras coisas, né? Bom, eu sou Alexander Turra, nasci em Suzano, né? Suzano, Grande São Paulo, onde não tem mar. Né? Não. Mas onde eu tinha uma relação, uma situação familiar que, antes de eu nascer, já me aproximou do oceano. Esses dias me perguntaram, né? Qual foi seu primeiro contato com o mar? Eu falei, antes de eu nascer. Aí a pessoa olhou assim, como assim, né? E, na verdade, foi isso mesmo, né? Porque a minha família, ela, por algumas razões, inclusive eu tenho uma tia que faleceu recentemente, que foi uma das grandes motivadoras dessa aproximação do meu pai e da minha mãe com o ambiente marinho, no litoral norte de São Paulo. E ela morava lá? Ela morava em Suzano, mas começou a conhecer aquela região. A primeira coisa que ela falou foi assim, eu quero morar aqui. Tá. E um pouquinho depois ela conseguiu fazer isso, e daí abriu um caminho para que a família, de uma forma geral, conhecesse, né, essa realidade, né? E isso levou a um contágio, né? Então várias pessoas da minha família acabaram se aproximando do oceano em função dessa relação, né? E desses momentos iniciais. E meu pai e minha mãe, na década de 60, resolveram fazer um curso de mergulho em São Paulo, na Associação Cristã de Moços. Nossa! E passaram a fazer duas coisas. Uma era participar de campeonatos de caça submarina e outra era fazer um curso de escafandrismo em Suzano. Então, na década de... Galera, olha aqui, eu tô falando pra vocês. Em Suzano, na década de 60, tinha um curso de escafandrismo numa piscina de salto ornamental, que tem aí em Suzano, sabe aquelas com trampolins, né? Sei. Tem lá. E aí, naquela piscina, eram dadas aulas, aí meu pai e minha mãe faziam isso. Eu tenho a apostilinha até hoje, assim, é um negócio assim que você nem imagina. E isso, assim, eu não era nascido ainda, né? Mas depois que eu nasci, comecei a ver essas coisas, ouvir essas histórias, isso foi ato contínuo, né? E aí fui contagiado pelo oceano, por todas aquelas histórias, por as coisas que se sabia, que não se sabia. Né? E aí, depois eu descobri que eu era apaixonado pela natureza. Né? Então, Suzano, Tietê, Alto Tietê, então aquela coisa do rio, Salesópolis, a nascente, pescar lambari e ver a natureza. E isso foi uma coisa muito natural. E daí, quando eu fui fazer ensino médio, né?
ensino médio não, ensino fundamental 2, que era o ginasial, eu amava biologia, adorava biologia. E era um chato, né? Porque eu queria falar tudo aquilo lá que tinha aprendido. Então eu só ficava falando de biologia. Disso. E eu mal sabia que depois, lá no terceiro colegial, que era no ensino médio, né? Terceiro ano do ensino médio, eu ia ter que escolher, né? Qual a profissão? Qual a profissão. E como um bom indeciso, eu fui procurar uma que tinha tudo. E as ciências biológicas, ela meio que tinha tudo. Opa, tinha achou. geografia, biologia, matemática, geologia, tinha um monte de coisa que, de forma integrada, fazia sentido. E esse é um ponto que eu acho interessante, porque desde aquela época que eu comecei a mexer com biologia, assim, que eu gostava de biologia, eu comecei a fazer relações com as coisas. E aí eu acho que esse talvez seja o que melhor me define, né? Uma pessoa que consegue fazer relações com coisas que aparentemente não tem relação. Que não tem relação. Nunca pensei em me definir assim. Mas é. Né? Mas o fato é que isso, no curso de Ciências Biológicas, eu fui lá para Campinas, na Unicamp, fazer a graduação, mestrado, doutorado. Incrível, né? Um curso fabuloso. E lá eu comecei a estudar o oceano, de fato. Falei, nossa, eu preciso voltar para o oceano. E como eu fiz isso, né? Campinas, mais distante ainda. Pois é, né? Falei, poxa, né? E aí eu fui estudar caranguejos ermitões. Cheguei neles. Chegou no ermitão, Os caranguejos adoro a ermitões. história. E aí eu fiz a iniciação científica, 2 projetos, né? Bolsa FAPESP, mestrado, Bolsa FAPESP, doutorado, Bolsa FAPESP, tudo trabalhando com ermitões. Haja assunto. Caranguejos ermitões, para quem não conhece, são aqueles caranguejos que vivem dentro das conchas dos caramujos. Eles não matam os caramujos, mas quando o caramujo morre, ele vai lá e empresta a conchinha, pega a conchinha e fica lá dentro para se proteger, né? Para poder viver tranquilamente, comer sem medo de ser predado e coisas assim. Mas eles têm uns comportamentos muito interessantes, porém eles vivem presos às conchas. E daí o que eu, né, tenho falado é que depois de tudo isso eu falei, nossa, tô me sentindo um pouco limitado aqui, né? Eu falei, poxa, eu vou sair dessa concha. Aí eu saí da concha e comecei a olhar o ambiente de uma forma um pouco diferente, olhar na escala de comunidades, na escala de ecossistemas. Então comecei a olhar praias, questões rochosas e ver a relação das pessoas com o oceano. E aí que veio todo o caminho para trabalhar com gestão, com governança, com as pessoas, com o sistema socioecológico e tentando fazer essa integração, que eu não aprendi na biologia, que eu não aprendi em lugar nenhum, mas que eu tive que aprender fazendo e fazendo. Você teve que desbravar um caminho? E aí foi, né, criatividade, foi inovação, eu me reinventando, inovando, né, e assim com muita insegurança muitas vezes, porque você não tem a base conceitual, por exemplo, das ciências sociais, isso pode prostrar, né, fazer com que você fique inseguro, mas aí o que eu fiz já na USP, né, eu fui contratado na área de gestão. Então eu peguei e comecei a me aproximar de pessoas que tinham essas habilidades, e daí eu comecei a fazer grupos de pesquisa que cada um preenchia a eventual fragilidade do outro, e com isso... Com a diversidade de cada um, eles se completavam. Novamente, relações. Sim. Né? Então talvez isso possa ser usado para me definir hoje, né? Eu construí minha carreira fortalecendo a minha capacidade de fazer relações e dar significado para elas dentro de contextos que eu passei a entender como relevantes. Ou seja, o oceano hoje ele passa por uma situação muito difícil, mas é até esquisito falar assim, não, você tem tanta coisa para se preocupar, você vai se preocupar com o oceano. E as pessoas, né? Mas é justamente isso. É o oceano dentro de um contexto que tem uma finalidade, né? Ele tem um lugar, né, dentro dessa discussão da sustentabilidade, que obviamente tem uma visão antropocêntrica muito forte, né? E ele tem uma questão econômica também, né? Se pensar no PIB nacional, assim, a economia azul do PIB nacional é gigantesca, né? E às vezes a pessoa que está lá na parte serrana, ela mora na parte serrana, ela não sabe como que influencia. Pois é, e esse é um ponto. Isso é o que a gente, enquanto educadores, né? A gente da oceanografia, da biologia, tenta fazer. A gente tenta promover o que se chama hoje de cultura oceânica, o nome que se dá para alfabetização oceânica, mentalidade marítima, né? Oceanografia para leigos, né? A gente tenta trazer esses entendimentos para as pessoas, para que elas entendam como que o oceano as influencia e como elas influenciam o oceano. Por exemplo, tem uma coisa muito legal. São Paulo, né? Ou seja, a região sudeste e centro-oeste são super importantes para o agro, né, para a produção de alimentos, para a exportação, para a balança comercial brasileira. Esse setor depende de água, depende do clima, essencialmente. Sim.
Se chove muito é um problema, se chove Pouco pouco é é um outro. problema. Ou seja, a insegurança climática, essa imprevisibilidade é muito complicada. Isso tem rebatimentos na economia, porque a gente tem aí incentivos, né? Tem crédito agrícola e Uhum, tem seguros. Ou uhum. seja, a gente tem questões econômicas associadas. Econômicas. Na medida em que esse setor ele não entende que ele precisa se resguardar, e para ele se resguardar, ele tem que entender de onde vem a água que chove ali. Uhum. Essa água vem da Amazônia, porque tem floresta, Tem floresta. né? E essa água que está na Amazônia vem do oceano. Uhum. Então você tem a evaporação no oceano, você tem a chuva na Amazônia. Por ter floresta, essa água não vai para o rio, volta para o mar, ela percola, vai para o lençol freático. As plantas tiram essa água do lençol freático, jogam de novo para a atmosfera. Uhum. Lá na atmosfera formam os famosos rios Rios aéreos, aéreos. que batem na Cordilheira dos Andes e viram para cá, e aqui Uhum. encontram as frentes frias e formam áreas de intensificação de pluviosidade. É isso. Ou seja, entendendo essas relações complexas, não faz sentido um setor super importante para o país, que tem que ser reconhecido, tem que ser valorizado, não ser o principal aliado na defesa da Amazônia Não. de pé, Uhum. em detrimento de alguns poucos atores ali, né, que vão trabalhar com a especulação É do porque se vê território. tudo muito compartimentado. Exato. Então, o que eu imagino hoje? Se eu fosse uma pessoa do setor agro, eu faria o Uhum. seguinte: tem uma bancada, né? A bancada Tem. do agro. Essa bancada tem que defender reflorestamento ou Uhum. desmatamento negativo, se a gente Uhum. pode chamar assim. Tem que defender o orçamento para o IBAMA, Polícia Federal, o Exército atuar na região e fazer com que a gente tenha mais floresta do que menos floresta para Uhum. garantir a segurança da sua atividade. Olha só, né? E é um jeito de pensar, meio criativo, porém embasado. E pensando no futuro a longo prazo, né? Sem Não aquele dúvida. pensamento muito, só hoje eu vou resolver o meu problema Porque hoje. o grileiro, o especulador, ele vai lá, desmata e vende essa terra com preço elevado para outros virem lá e produzirem. Né? E aí Uhum. a pessoa comprou, depois vendeu, depois que o outro comprou, assim, puxa vida, eu tô aqui há tanto tempo, mas está ali em detrimento de uma lógica, né, de teleconexões e de um funcionamento desse sistema terrestre que vai trazer em algum momento vulnerabilidade para um setor, né, Sim. para o mesmo setor. Então o setor tem que se pensar, né, e tem que se entender e tem que agir de um jeito lógico, lúcido, Uhum. estratégico, e não tá. Né? Uhum. Porque você falou, né, do PIB do mar, o Produto Interno Bruto associado ao mar. Tem uma estimativa de cerca de 20%. Sim, é alto. O agro é 24%, mais ou menos. Tá ali. Tá pau a pau, né? E aí você tem é, essa importância para o Brasil, essa importância estratégica, tendo que ser resguardada. Né? Então a gente tem que trazer esse tipo de reflexão, que embora possa ser às vezes até mal entendido ou mal compreendido, mas tem que trazer esse tipo de reflexão. É que antigamente, eu não sei, posso estar falando besteira, né? Mas quando eu era pequena, assim, a gente pensava no mar como, sei lá, algum lugar para você visitar, ou onde tem um peixe legal, fazer um passeio legal. Mas quando você começa a estudar a importância, ele movimenta grandes mercados, né? De turismo, de alimentação, de petróleo. E assim, a gente normalmente fala assim, o petróleo, bacia de Campos, Uhum, né, exploração de petróleo offshore. E isso é o uhum, que domina, né, em termos de geração de riqueza no oceano. Mas, em termos de distribuição, tá, que é algo talvez mais importante que isso, é a economia do bolinho de aipim, a economia da praia. É tá. aquela pequena economia que está associada ao pequeno pescador, ao quiosque, ao restaurante, ao ambulante, às pessoas que vão criar oportunidades para atividades de esporte e lazer no mar. E esse valor, né, esse recurso que é gerado nessa economia de pequena escala, ele é o que faz com que você consiga distribuir melhor essa renda e Uhum, então gerar e compartilhar a prosperidade. E esse é um ponto importante da gente distribuir. E aí tem toda uma questão criativa de como você desenvolve essas atividades. uhum, Por exemplo, quanto que o oceano, as imagens de oceano, elas agregam em termos de valor para os veículos de comunicação? Por exemplo, você tem uma emissora de TV que uhum, decide colocar temas de oceano. Quanto tá. que isso agrega em termos de audiência, em termos de valor da propaganda que se faz lá? Eu não Seja, sei. eu também não sei, mas eu sei que
O Albert Einstein, com alguns professores da Universidade de São Paulo, fizeram um estudo com um banco de imagens que eles têm lá, imagens que são usadas para gerar emoções positivas nas pessoas. Então tem imagem de cachorro, né, de animaizinhos, tem imagens da floresta, imagens de montanhas, imagens do oceano. Eles fizeram um estudo e avaliaram que o oceano é disparado o que mais promove emoções positivas. Então, na verdade, a gente tem que tentar explorar um pouco mais como que o oceano se traduz nas diferentes possibilidades de inserção que ele tem no diálogo com a sociedade, considerando também ele como um instrumento potente de gerar sensações positivas, de gerar engajamento, de gerar, eventualmente, receita a partir de publicidade. Porque independente, então, de onde a pessoa more, o oceano, ele é capaz de gerar um bem-estar emocional, uma saúde, né, emocional para a pessoa, e como fazer essa pessoa se sentir pertencente do oceano. Exatamente. Exatamente. Né? Esse é o grande desafio, e entender que o que ela faz, mesmo longe do oceano, vai acabar influenciando direta ou indiretamente. Por exemplo, a gente fala muito do esgoto, fala do lixo. Então você tem aqui uma cidade no interior que tem conexão com o mar por um rio. E aí, né, ou mesmo rejeitos de uma empresa que faz mineração, como ocorreu em Mariana. Então você tem essa conexão. Então o que faz longe chega no mar de uma hora ou outra. Mas por outro lado, você pensar uma pessoa que mora em Brasília e que veste uma roupa ou calça um tênis que veio de navio, você também tem uma relação com o mar, porque o navio, ele tem uma série de problemas. A navegação tem uma série de questões associadas, emite um monte de carbono para a atmosfera, transfere espécies exóticas de um lugar para o outro, né? Pode ter vazamento de óleo. Né? E precisa de porto. E normalmente os portos costeiros, eles estão associados à degradação de manguezal, a supressão de manguezais, a dragagem constante, a uma mudança socioeconômica e uma degradação social no seu entorno, historicamente falando. Hoje não é tão assim, mas você ainda tem esse tipo de situação. Então você precisa pensar, puxa vida, então quer dizer que se eu compro um tênis de fora, eu posso estar aumentando a pressão sobre esse tipo de coisa. Então eu tenho que entender que tem essa pegada, né? Sim. E esse é o tipo de exercício que a gente tem que fazer. E o que eu estou tentando fazer, gente, isso é importante. Eu estou tentando conversar com várias empresas que não entendem o seu tom de azul. Então, assim, esses dias... O que seria o tom de azul? Pois é, né? Esses dias eu estava falando, né? A gente organiza, né? Eu e um grande parceiro meu, o Alfredo Nastari, que foi editor da Scientific American Brasil, né, enquanto ela estava aqui no Brasil. A gente organiza São Paulo Ocean Week e a Rio Ocean Week. São eventos gratuitos, são os maiores eventos de cultura oceânica do mundo. Totalmente gratuito, inclusive. E para isso a gente coloca na Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, e busca parceiros para executar. E esses parceiros são empresas. Sim. E aí a gente conversa com centenas de empresas. Outro dia eu estava conversando com uma e a empresa virou para mim e falou assim, então, mas eu não vejo qual relação eu tenho com o oceano. Eu arregalei o olho assim e falei, como não? Aí eu dei 3 argumentos. Primeiro, o nome da sua empresa é da cor do oceano. Tá. Segundo. A pessoa já ficou quieta. Pois é, né? Cada avião que ela tem, então já falei que é uma empresa de aviação, né? Ela tem um nome que tem o nome da empresa, que é a cor do oceano ali. Então, um desses nomes é Amazônia Azul, que é o nome que a gente dá para a grande área de oceano, né? Que está sob jurisdição nacional. Eu fotografei esse avião. Isso até que eu ia perguntar. A Amazônia Azul só se refere a Brasil, não a outros... A Brasil. Tá. A Brasil. Peru, nada. Não. É uma área que a gente batizou, a Marinha do Brasil batizou, para dar a ideia de que é uma área grande e importante, sensível, e que a gente tem que cuidar. Tá. E aí, o terceiro argumento foi, né? A maior parte das pessoas que voam com você está indo por conta de destinos costeiros, está indo por conta da motivação que o oceano traz. Isso é interessante, não estou criticando não, pessoal, mas assim, é só para ilustrar como nesse processo de entendimento da relação com o oceano, as pessoas não veem os tons de azul, que pode ser um azul escuro, né, ou azul clarinho. Tipo aquele azul Smurf, assim, né? Que era a cor do uniforme que a gente usava na minha escola. Você estudou onde? Estudei em Mogi, no NEC. NEC era azul? Era azul, era o famoso azul Smurf, né? Smurf. Mas assim, esse é o ponto. E isso é muito importante, porque se a empresa não entende o seu grau de dependência do oceano,
e de que forma ela pode influenciar direto ou indiretamente o oceano, e positiva ou negativamente, ela não vai internalizar nas suas políticas internas, né, de ESG, por exemplo, que eu Sim. não gosto de falar isso, eu gosto de falar de OSG, né, Ocean, Social Sim. Governance, né, Puxa ela não vai sardinha. internalizar, ela não vai ter uma política de ESG compatível com a sua dependência ou com o sua pressão no ambiente marinho. Então esse é um trabalho que eu estou tentando fazer, estou estabelecendo aí alguns diálogos com a Fiesp, com a FIEC, que é no Ceará, Federação das É um Indústrias trabalho educacional. Exato, é pedagógico e é de construir essa comunidade e de como isso vem amadurecendo. Sim. Né? E aí eu estou envolvendo uma série de parceiros, né? Tive uma reunião recentemente com uma empresa chamada CDP, que trabalha com grandes questionários para que as empresas demonstrem o que elas estão fazendo em termos de políticas climáticas para florestas, e agora vai começar um de oceano, e eu vou junto, né, à Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, na USP, que eu coordeno, ela vai ser parceira. Então a gente tem aí um universo de possibilidades para inovar e para ilustrar quais são os tons de azul que essas diferentes corporações têm. Tem. Não, eu acho incrível, assim, na minha pesquisa de você, né, tava lá que você é top de Stanford, você é top 2% dos cientistas mais comentados do mundo. Ah, é? Eu achei, assim, incrível. Não tô sabendo em primeira mão, Vou te, isso, não. depois eu te mando. Então, assim, você é considerado uma das vozes mais importantes dentro do seu setor, né? Me deixa muito orgulhosa isso, porque, assim, não te conheci na infância, mas o Cris sim, meu marido, né? E o Cris, assim... Aí, Sou teu fã, aí ele falou. E, assim, ele sempre falou com muito, muito respeito, né, de você. E ver que você transita da ciência e traz o teu conhecimento para o público e principalmente tenta fazer políticas públicas que facilite, né, a vida em comum de todo mundo, já que um depende do outro, eu acho isso incrível. Quando você começou, lá no comecinho, quando você entrou na Unicamp, você imaginava que você ia ter que aprender a lidar com os tomadores de decisão, com os políticos, argumentar? Como que foi isso na tua carreira? Tinha a menor ideia. Não. Nossa, assim, era totalmente distante esse tipo. Eu não pensava isso. Era uma coisa curiosa, porque à época eu entrei na faculdade em 91. Tá. Em 92, a gente teve o maior evento da história relacionado a isso que eu passei a ver, entender e trabalhar Você depois. era bicho, você estava ali. Então a Rio 92 basicamente não era algo assim que estava internalizado na universidade, no curso de biologia. Não era uma coisa que a gente estava discutindo, falando assim, nossa, vamos lá, vamos fazer uma caravana, vamos participar. Muito diferente hoje, né? Sim. Não tinha isso. Então, essa conexão era uma conexão que estava começando a ser exercitada. E é uma coisa que eu passei a ver, honestamente, do meio para o final do mestrado, que eu comecei a entender um pouco melhor a inquietação. Aí lá no fim do doutorado, estudando em Miltões ainda, eu e minha esposa, a Márcia, a gente, junto com alguns amigos que tinham essa mesma inquietação, criamos uma OCIP, uma organização da Sociedade Civil de Interesse Público, o Instituto Costa Brasilis, em 2005, né? Então já faz 21 vai anos, fazer, né? Fez agora dia 13 de fevereiro, fez 21 anos. Maioridade. Você viu? Emancipou. E isso... e aí, ato contínuo, né? Tá bom, criamos a ONG, né? A ideia foi... Mudamos para Ubatuba. Eu tinha acabado o doutorado, aí tava dando aula no interior de São Paulo, eu falei, vamos mudar para Ubatuba. Porque eu gostava de Ubatuba. E a gente começou a lá participar de algumas reuniões e eu conheci pessoas incríveis que abriram várias portas. Literalmente assim, a porta de uma sala onde estava tendo uma reunião. Era isso. Não é abrir porta em outro sentido. Né? E aí eu falei, puxa, que legal, que ambiente inclusivo. É muito legal isso. Qualquer um pode entrar aqui e falar, participar, perguntar. E aí me contagiou
e a partir disso eu comecei a botar isso em prática, e foi o que me capacitou a passar no concurso na USP, nessa vaga de gestão, trazendo todo o meu background de ecologia que eu tinha, que não era bem consistente, né? E aí, a partir disso, voltando àquela história que eu comecei a fazer parcerias, e comecei a estudar, e comecei a aprender fazendo, aprendendo, e inovando, sendo criativo, e tentando sempre com um propósito e, né, com princípios, né, fazer as coisas direitinho, né? Tentar ver a coisa melhorar de algum jeito ou de outro. Sim, não, e é legal porque assim, o seu lado professor não fica só na parte acadêmica, né? Aqui você trouxe a revistinha da Turma da Mônica, queria que você falasse. Olha lá, gente. Olha só, que legal. Esse aqui, gente, foi um trabalho de 3 anos. Eu tive que aprender a mexer com Lei Rouanet. Eu tive que aprender a conversar com empresas, com ministérios. São 5 ministérios aqui integrados que contribuíram para o conteúdo, porque são ministérios relacionados com o oceano, né? Dialogar com empresas, né? Então esse trabalho foi financiado pela Repsol, Sinopec Brasil, no âmbito da Lei Rouanet. Foi uma realização da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, lá da Universidade de São Paulo, né? Com o Instituto Costa Brasilis, que foi o instituto que a gente fundou, que a Márcia hoje é a presidente. E a gente contou uma historinha de oceano da Turma da Mônica, e que foi a maior tiragem da Turma da Mônica até então. É uma historinha, já são 500 mil exemplares, Legal. São distribuídos gratuitamente, e também está em PDF no site da Unesco, e para quem quiser baixar e entender o poder de transformação do oceano, que está resumido no último quadrinho. E eu não vou falar, mas certamente tem a ver com o Cascão. Então você vai ter que pegar lá, baixa na internet, corre atrás, me pede, e aí vocês vão ver. É muito legal. E assim, o roteirista que trabalhou aqui com todos os inputs, né? Todas as contribuições que eu trouxe, com os ministérios e tudo mais, ele mandou muito bem. Não, tá muito legal a Ele mandou muito bem, ele incorporou, entendeu, né? E aí eu falei, puxa, que legal, é legal trabalhar com gente diferente. E é uma linguagem simples. Não é? Mas não é uma linguagem, e é uma linguagem simples, porém correta do ponto de vista acadêmico. Sim. A gente fez um exercício de simplificar, mas sem perder a correção, né, acadêmica, né? Então, deve ter sido um exercício árduo. E não é? Foi muito legal. Foi muito legal. E como que foi falar com o Maurício de Souza, assim, com a empresa dele? Aceitou de boa? Teve que convencer? Não, a gente foi, na verdade, assim, a empresa, né, é uma empresa, ela trabalha, isso é o que sustenta ela, né? Sim. Então, o que a gente fez? A gente entendeu que tinha um custo, né, tinha direitos autorais, uma série de coisas, então a gente correu atrás do recurso para fazer. Lei, E isso demorou um tempinho. Aí a gente conseguiu, e depois foi um processo de criação, de revisão. E depois tivemos um lançamento que foi incrível, foi lá na Brasiliana, a Biblioteca Brasiliana, na USP, e passamos então a distribuir amplamente, né? A gente vai fazer ainda está fazendo a distribuição. Distribuímos na São Paulo Ocean Week, na Rio Ocean Week, vamos mandar para várias escolas. E estamos pensando em novas historinhas. Que legal. Tem 2 aí em vista, né? Uma voltada para o estado do Rio de Janeiro, pensando na Conferência da Década do Oceano, que vai ocorrer em abril de 2027, né? Já temos parceiros envolvidos nessa história, e outra voltada para a conexão do rio com o mar, né? E aí temos aí uma colaboração muito clara com a EGEA, que é uma empresa de saneamento, e também o Instituto Trata Brasil, para a gente conseguir mostrar que a água, né, e na sua plenitude, né, na sua essência e nas suas conexões, ela é importante da gente entender sistemicamente, né? Então... E daí leva o oceano para as pessoas que talvez não estejam tão próximas, ou encante o olhar como você foi encantado quando era pequeno. Não é? Não é? Então, você sabe, gente, isso aqui, eu tenho uns amigos lá de Portugal, né? Da época dos ermitões e depois. E aí eu encontrei eles e levei. Sempre tô levando historinha, né? Na hora que eu mostrei, imagina, lá em Portugal. Pessoal de Cabo Verde, que também é um país lusófono. Angola. Eles piraram, assim. Ficaram loucos. Porque tem uma referência da infância. E agora a gente também está trabalhando com a turma do Ziraldo, né? Para poder também valorizar outros personagens que a gente tem no Brasil, que podem ser elementos dessa comunicação. A turma do Pererê, o Menino Maluquinho, e outros personagens que também fazem parte da nossa história, né? Então isso aqui para mim foi um negócio que eu nunca imaginei.
E agora abrir um caminho para a gente fazer Mais coisas. outras coisas e sempre integrando visões, integrando instituições, integrando a ciência com a comunicação. Deve ser muito divertido, assim, vocês que idealizaram tudo, né? Quando alguém pega e assim fica enlouquecido, deve ser uma satisfação de trabalho bem feito, É, né? não, é divertido. Eu, assim, antes de fazer, eu comecei a pensar quais são as frases, as coisinhas engraçadas que vão Aham. acontecer. A primeira que eu pensei foi que, obviamente, teria que ter o Chico Bentos. Porque Tá. no oceano a gente tem o plâncton, o nécton e o bentos, né? Ah, eu não sei. Pois é, então Eu não assim, mas sei. aí não tem o Chico Bento, tá? Não Tá. tem o Chico Bentos, né? Aí eu falei, puxa vida, por que a Magali ia estar? Não tem a Magali também, mas tem outros personagens. A Magali, obviamente, ia querer ir pro mar porque ela descobriu que tinha bolachas na praia, Bolachas, né? que bonitinho. Também não tem esse trocadilho, mas tem a história do Cascão, que eu não vou dar spoiler. Né? Eu fico imaginando a tua conversa com a Márcia, assim, quando começa Não, é devagar. divertidíssimo. E assim, a gente pega referências de vários locais, né? Uhum. E, e assim, eu juro pra você, quando eu vi o rabisco, né? Porque assim, não é o rabisco que fala, tem um nome técnico pra isso. Mas Tá, assim, primeiro vem um rabiscão, assim, não é bonitinho assim, que nem tá colorido, né? tá. Vem só um O esboço. esboço. Esboço, né? Eu vi o último quadrinho da última página, eu tive que dar uma parada, assim, eu falei, meu Respirou. Deus do céu, o cara mandou muito bem. Vocês vão ver. Deixando todo mundo curioso. E me fala aqui É. do livro que você trouxe. Sim. Olha que coisa linda. Olha, esse aqui é um livro de uma coleção que que eu criei junto com uma editora do Rio de Janeiro, André Jacobson Studios. Já temos 9 volumes. Chama Coleção Década do Oceano. Uhum. Que é trabalhar a mesma coisa da história em quadrinhos, só que com outro público, com outro propósito. Então Tá. são livros de mesa, né? São Uhum. livros bilíngues e são livros com muitas ilustrações. E a gente trata diferentes temas. Esse aqui é sobre cultura. É como que a gente trabalha a arte, ou entende a arte, ou relaciona a arte com o oceano. E aí a gente teve que fazer uma curadoria disso, porque, lembra, eu trabalhava com ermitões, né? Sim, Então, sim. aprender fazendo, fazer aprendendo. E aí a gente conseguiu mapear pessoas que trabalhavam com pintura, com fotografia, com Uhum. escultura, com arte, ciência e oceano. Uhum. Na parte da pintura, né, a pintura naif, né, a arte naif e o artesanato. Então a gente conseguiu trazer aqui uma amostra do que é que a gente está falando quando a gente pensa em arte e oceano. Esse é o primeiro de outros que a gente vai fazer, trazendo outros exemplos, outras manifestações artísticas. Agora, por exemplo, a gente vai poder fazer um capítulo sobre o carnaval. Né? Pois é, eu descobri. Lembra, ermitões, não sei o que, saí da concha. Eu saí tanto da concha que eu cheguei em 2026 ter o prazer de criar o enredo da X9 de Santos, a pioneira. Né? O enredo eu vim aqui para te mostrar que o mar está em todo lugar. E esse enredo gerou então o samba enredo, Uhum. então a música, né? A E eles melodia, desfilaram, né? Pegou terceiro lugar no carnaval, Olha, mandaram parabéns. muito bem. E foi a primeira vez que o oceano, que é o maior ambiente, né, na superfície do planeta, se encontrou com o maior evento cultural do mundo, Cultural. que é o carnaval. Ou seja, é um encontro colossal, né, Sim, que a gente sim. conseguiu promover para trazer essa reflexão para o chão da avenida, para as pessoas que moram nas comunidades e entender, poxa, eu tô vestindo o oceano, eu estou cantando o oceano, eu estou desfilando o oceano, né? Eu Uhum. estou promovendo o oceano. E aí a gente botou lá, até um ano e meio atrás eu não sabia o que era Instagram, né? Tá. Você tem, o cara, né? E agora, assim, Atualizado. eu gostei, peguei gosto e a gente tem aí botado uns postzinhos, né? E esse foi um que deu um monte de Que foi. coraçãozinho, dedinho pra cima, assim, foi Que muito legal, legal. né? E eu acho que esse é um negócio que traz, assim, pra mim traz é muito divertido fazer isso. E como que chegou nisso? Foi a escola de samba que te procurou? Como que foi esse Pois é, processo? pois é. E aí que Pois vem é. as parcerias, né? Então, assim, eu tenho vários parceiros, Uhum. inúmeros parceiros. Um desses parceiros é o LEAD de Santos, que é o grupo de lideranças empresariais da Baixada Santista, que está junto com a gente tentando viabilizar Santos Ocean Week, que é uma Tá. possibilidade. Não está Não garantido tá. ainda, mas temos talvez em Vamos breve a torcer. Santos Ocean Week.
E o que acontece? A gente sempre está buscando formas de viabilizar iniciativas. Então, o grupo de empresários, ele pode, né, abrir possibilidade de patrocínio desses projetos culturais via a Lei de Incentivo à Cultura. E aí o Jarbas, que é o ponto focal lá do LID de Santos, da Baixada Santista, ele me contou isso, aí eu fiquei alucinado, falei, como assim? Eles estão querendo falar sobre o oceano? Eu falei, vamos conversar, Vamos não sei lá. o quê. Então partiu deles o interesse de falar de oceano, e aí eu vim com toda a base teórica, conceitual, trouxe um monte de referências, né? Esse livro eu dei para eles, e aí, com base nisso, eles tiveram todo o processo criativo para elaborar o samba-enredo, as fantasias, os carros alegóricos. E foi incrível, né? E é legal porque as tuas parcerias, né, assim, quando você fala, com as empresas, às vezes a gente pode imaginar só grandes empresas, mas não, né, ali o grupo de empresários de um determinado local se reuniu para fazer algo, né, então Exatamente. assim, a conversa, ela tá muito próxima do indivíduo comum do dia a dia. O oceano é tão grande que todo mundo cabe nele, gente. É assim, não tem competição. Embora, às vezes, eu trabalho com lixo no mar também, que é um grande Tá, problema, né? Às vezes microplástico, a gente brinca assim, que ó, vai faltar lixo para tanto cleanup, né? nossa, Assim, que virou uma febre, né? Muita gente fazendo, às vezes sem ser com o objetivo certo, né? Mas o fato é que a gente tem espaço para todo mundo que quiser fazer alguma coisa em alguma relação ao ação. oceano. O que a gente tem que fazer é conectar as coisas. Então, assim, né, a década do oceano, de 2021 a 2030, ela foi pensada para se produzir o conhecimento que não se tem, então a ciência, mas também compartilhar o conhecimento que já se tem e o novo, Uhum. com todo mundo. Isso significa que a gente precisa fazer com que as informações fluam, que essas relações elas se estabeleçam e que a gente consiga catapultar, que é um dos princípios da cátedra, ela tem os four seas, né? Para os Uhum. mares, né? Então, mais um trocadilho infame. Fala um pouquinho mais da É. cátedra, para Sim, quem não conhece. então, e aí nessas conexões, então a gente está tentando, é fundamental que essas coisas aconteçam. Então a cátedra, ela veio na esteira do que a década já estava pensando, de Tá. fazer esses four Cs, que são conectar, catalisar, conhecer e catapultar. Uhum. Né? Então a cátedra é uma cátedra Unesco para a sustentabilidade do oceano, foi criada em 2018 na USP, né, no Instituto Oceanográfico e no Instituto de Estudos Avançados, para fazer isso, para ser um hub, Tá. um conector, para ser uma organização de fronteira, ou seja, que vai falar com outras além da própria universidade, Uhum. que vai trabalhar com assuntos complexos, né? E com isso ser criativo, Uhum. inovar. Tanto que no fim de 2024, a gente criou na cátedra, a cátedra ela meio que foi reconhecida como um centro de excelência da Organização dos Estados Americanos para Inovação Oceânica e Tecnologias Transformativas. Tecnologias tecnológicas e Uhum. tecnologias sociais. Tá. Para que a gente consiga promover a transformação. Então, a cátedra está muito focada na criação de redes de aprendizado para transformação. E não é só de crianças, é de crianças, de jovens, de De adultos, ou todos. crianças de todas as idades, de todos os setores, para que a gente consiga canalizar essas energias para fazer essa transformação acontecer. E mostrar isso é muito legal, né? Porque às vezes a gente fica cansado, vê um monte de problema e fica aquela coisa, ai, não aguento mais. Uhum. Mas quando a gente vê, e a comunicação do oceano, ela está discutindo muito isso e tentando incorporar muito isso, é olhar o outro do outro jeito, né? Que é quanta capacidade a gente tem de fazer uma coisa bacana. Que nem o Cristiano lá fazendo as As traquitanas dele, ele chega e fala assim, maçonaria. puxa vida, olha o que eu fiz. Né? Que é uma visão assim de quem empreende, né? Uhum. Eu construí alguma coisa, eu fiz alguma coisa, que nem arrumar cama de manhã, Sim. assim, sabe? Você entender que você tem a capacidade de transformar. Isso pode ser dentro de uma casa ou dentro da maior casa, que é o Sim. planeta. Então, eu acho que trabalhar isso, empoderar em aula, eu falo isso muito para os alunos, né? Tem alguém aqui que sabe isso, né? Eu já ouvi várias Tem um vezes, né? aluno Aliás, ali. gente, a gente é meio compadre, comadre acadêmico, né? É que a minha filha já teve aula com ele. Que é a questão dos alunos entenderem o poder que eles têm como um agente de transformação, sabe? Uhum. E eu acho que isso traz uma
um sentimento que eu sempre tive isso, na verdade, né? Que eu pode até parecer prepotente, mas não é assim. É só de você entender e trabalhar a autoestima, né? Se eu tiver tempo, condição, interesse, né? Eu consigo fazer qualquer coisa. Qualquer pessoa consegue fazer qualquer. Isso é meio óbvio, né? E às vezes o nosso alunado ele não tem esse entendimento. E aí você tem perdas de oportunidades, né? De trajetórias pessoais e profissionais magníficas que vão ser sombreadas por uma condição que não estimula, né? Então, às vezes, a universidade ela perde oportunidades de jogar luz nesses raios de luz, né? Que já são, né? Ou revelar, né, esses raios de luz, que são os nossos alunos, para poder fazer aquilo que a sociedade espera. Porque a grande maioria dos alunos, eles têm uma educação muito passiva, que era o que a gente estava conversando antes. Antes de começar, a gente já fez outro podcast que não foi gravado, gente. Infelizmente. Que é aquilo que eu estava falando, sim, né? De como era quando eu era criança, né? Que a educação ela não estimula isso, né? Um pensamento crítico, é sempre muito passivo. E quando chega na faculdade, eu lembro de mim, quando chegou na faculdade, quando a Nicole entrou na faculdade, eu tentei passar para ela que não é a faculdade que forma um aluno. Ali é um espaço que te capacita e que te dá oportunidades para você explorar novas coisas, né? Então, às vezes, te dá um direcionamento ou coloca a luz, como você falou, em alguma visão que você pode ter diferente. Pois é. Mas na época, eu estou falando de início da década de 80, ou década de 80, que, aliás, gente, é música da década de 80, tudo da década de 80. Né? Então, a gente tinha ali um direcionamento que não é... Assim, hoje em dia, a gente tem oportunidades de aprendizado muito diferentes. Mas na época, não necessariamente. E trabalhar esse lado criativo, trabalhar esse lado de conexão, trabalhar essas outras formas de ver, é complicado. Isso traz sofrimento, porque eu lembro, né, que assim, né, no final do ensino fundamental e ensino médio depois, o foco era ser um grande reprodutor de conhecimento. Quanto melhor você iria no vestibular. E esse é um negócio que leva a um tipo de comportamento não agregador. E aí eu entrei na universidade com essa, né, coisa, e tal, que tem, que não sei o quê. Vou decorar isso para passar e pronto, né? E não é esse o propósito, né? E aí, onde a chavinha virou? Juro pra você, do meio pro fim do mestrado. Cara, a chavinha... já tinha passado uma formação. Nunca falei isso, tá? Tô falando agora. Mas assim, é um negócio assim... Eu falo, quanta oportunidade de ver coisas diferentes, de conviver com as pessoas, de construir coisas na graduação, em função daquela insegurança. Puxa, mas se eu deixar de, sei lá, ou mirar tanto na questão da avaliação e tal, e se eu usar meu tempo, que é o que a USP faz hoje, né? A USP tem um caminho muito explícito para fazer o extensionismo, né? Que é fazer com que os alunos tenham experiências fora da sala de aula, em diferentes situações. E isso tudo contribui para a formação de um cidadão, de um profissional pleno, de um profissional, né, inserido na problemática que a gente tem na sociedade. Então, eu fico um pouco chateado de não ter tido essa visão ou de não ter tido as oportunidades. E aí eu tô tentando, né, mas acho que não, porque hoje é tudo maturidade, né? Questão de maturidade, de você se sentir preparado. Pensa, quantas pessoas que hoje estão aqui te ouvindo também vieram de uma cidade pequena ou estão numa cidade pequena, onde os recursos são mais restritos, né? Quando você pensa numa grande São Paulo, uma cidade do interior, e que vê, às vezes, a faculdade como a oportunidade de conseguir se manter pro resto da vida, porque vai conseguir uma profissão e ali ficará, né? Só que assim, você começa a caminhar e você é uma pessoa, é interessante porque você tem as características das pessoas que eu percebo, as inovadoras, né? As que quebram com um ciclo, que é uma inquietação.
Então, né, é essa inquietação interna que, por mais que esteja moldado por um tempo, né, de repente quebra a casca. Sai da concha. Sai da concha. Porque se sente forte, preparado para aquilo. Pois é. Não, e tem uma coisa, eu me lembrei do meu pai agora, né? Ele falava assim, né? Você vai arrumar sarna para se coçar. Mas é tão bom uma coceirinha, né? Não é? Às vezes, né? Assim, de você ter essa inquietação, eu acho, né? Uhum. E de conseguir realizar coisas, né? E isso traz retroalimento de uma forma muito positiva. Uhum. Tem vários projetos pela frente, assim, né? Inúmeras iniciativas. A gente vai ter a Conferência da Década do Oceano em 2027, em abril de 2027, no Rio de Janeiro. A gente está organizando uma corrida que se chama Run for Seas, para iniciar a semana da conferência com todo mundo correndo lá. Então já estou convidando todo mundo. Logo, logo teremos isso. Estamos planejando um festival de oceano que vai ser maior que o Rock in Rio, obviamente, porque vai ser no oceano. No oceano. Sobre o oceano, que é maior que o Rio, né? Enfim. E onde que a pessoa pode ver isso? Então, na página da cátedra e no Instagram da cátedra vai estar tudo divulgado lá. E aí, assim, tem historinhas em quadrinhos diferentes, tem livros. Tem um livro que tem alguns projetos de livro, né? Um é um livro didático ou paradidático para a cultura oceânica, mas tem um livro que me incomodou muito esses dias. Uma coisa, e eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. O título dele é Toca Raul. Tá. As mensagens do maluco beleza para a mãe natureza. Esse é o título, né? E assim, eu pensei em fazer isso porque eu adoro Raul Seixas. E minha infância, né, adolescência, Raul Seixas, e toda festa que você vai, você fala, toca Raul. Toca né? Raul. Básico, né? E esses dias eu estava usando uma música do Raul Seixas para explicar para uns alunos de terceiro ano do ensino médio questões relacionadas à universidade, como se colocar, tarará, e eu vim lá, né? Então, por exemplo, eu falei, eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Eles sabiam do que você estava falando? Nossa, eles arregalaram o olho assim para mim, fizeram aquela cara de paisagem, eu falei, não. Raul Seixas. Eles fizeram outra cara. Aí eu falei, não. Aí eu fiquei indignado, né? Não, aí eu falei assim, não. Primeiro, Raul Seixas tem que estar no vestibular, porque daí todo mundo vai lá. Então, assim, olha lá, então a música do Raul Seixas que ela diz. Eu falei, mas como fazer isso? Aí eu peguei e comecei a lembrar um pouco das músicas e pensar, poxa vida, basicamente todas as músicas que ele tem, você consegue fazer uma relação com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Tá. Né? Sacada. E aí a ideia é trabalhar isso, né? Eu tô aí maturando essa ideia, porque é fundamental e é um livro para educadores. Que interessante. E você pode, por exemplo, a dica, hein, pessoal, na redação do vestibular ou fazer uma questão, entendendo um pouco essas coisas, né? Como que a música ela permite, como que a arte, voltando para o livro, né? Permite que a gente faça conexões e reconexões para entender as coisas importantes, porque às vezes você, né, vou passar sermão, aí vem o cara chato, né? Vou passar sermão, vou falar de uma coisa nas notícias dessa semana, mais feminicídio. Então, sabe, como que ou seja, já trabalhava isso. Ouçam, Lua Bonita. Se tu não fosses casada, eu arrumava uma escada para ir no céu te buscar. Lua Bonita me traz aborrecimento. Ver São Jorge num jumento sempre há lhe molestar. Isso tem a ver com feminicídio, tem a ver com o que a gente está discutindo hoje. Ele falou isso, gente, há décadas. Há décadas, para a gente entender como que a arte, ela se antecipa, ela provoca, ela elicita, né? Ela faz com que a gente possa fazer esse tipo de movimento que é extremamente importante, né? Entrar na sociedade não de um jeito, assim, acadêmico, chato, mas de um jeito natural. Né? E olhando de uma forma diferente, né? Assim, amplia o olhar, né? Se esse daqui, sei lá, esse livro é assim, mas por que ele é assim? Será que não podia ser de outro jeito? Pois é, e aí vendo assim. E daí você começa a ver outras e faz as conexões de vivência. Mas para isso precisa viver. E aí que a gente está, né? A gente, enquanto sociedade, a gente está caminhando para um caminho contrário, né? Para um sentido contrário, uma direção contrária a isso, né? A universidade está doente, né? As pessoas estão doentes, os alunos, os professores. Está aqui, né? A Universidade do Brasil é algo preciosíssimo, uma universidade pública que defende interesses extremamente importantes, né? Que tem um papel fundamental na construção de
de um país emancipado, soberano, né? Mas que muitas vezes é comparado com as realidades que nós temos no norte global. E isso faz com que a gente use uma régua muito complicada para a gente poder seguir, né? Então, na verdade, a gente tem instituições heróicas, a gente tem pessoas, né, professores, estudantes, funcionários, são heróis e heroínas que estão aqui trabalhando. É claro que a gente tem sempre muitos problemas e não é mil maravilhas, mas a gente vai sempre superar e tentando melhorar. Mas o fato é que a gente tem preciosidades no Brasil que fazem com que a gente consiga, em termos de oceano, tá quase ali nos 10 primeiros países, em termos de produção de ciência, investindo 60 vezes menos que a média mundial. Então são heróis. É um milagre brasileiro. Né? A gente está fazendo das tripas coração. Dá para inventar um trocadilho bacana para o oceano com isso aí. Me ajuda aí, pessoal. Para poder fazer isso ficar claro para as pessoas. Né? E a gente entender a importância de uma universidade pública adequadamente financiada, com políticas de inclusão e pertencimento, como a USP está fazendo e outras públicas estão fazendo, para que a gente consiga pegar essa geração que às vezes não entende muito claramente onde ela quer chegar ou onde ela pode chegar, como eu. Sim. Eu vim de uma universidade pública. Sim. E isso mudou a minha vida. Eu acho que isso é importante da gente entender, né? Assim como outras instituições, então essa institucionalidade que precisa ser entendida e defendida. A FAPESP, por exemplo, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Nesses dias eu estava lá e tinha uma pessoa, né, do setor da faxina perguntando o que a FAPESP fazia. Ele estava trabalhando ali no primeiro dia. E aí eu falei, nossa, como que eu explico isso? O que é uma FAPESP? Aí eu peguei e falei, se a FAPESP não existisse, o mundo seria muito pior. Sim, com certeza. É um jeito de explicar. Por quê? Porque a gente está produzindo ali conhecimento, está conseguindo, não que a FAPESP produza o conhecimento, mas ela dá as condições para que se produza, para a gente ter bolsas para os alunos. Sim. Né? E a gente conseguir criar condições para a gente prosperar com responsabilidade. E quando a pessoa, assim, eu vejo muito e eu me entristeço muito quando as pessoas falam assim, eu não vou estudar porque eu não quero estudar, né, perder tempo. Mas assim, o estudo, ele amplia tanto o teu universo e quando você está numa faculdade pública, né, ali você tem tantas oportunidades que se você entrar querendo aprender, você consegue. E às vezes você consegue um financiamento que nem todo mundo sabe, mas de fundo perdido. Exato. Né? Que você vai conseguir fazer alguma coisa sem a preocupação de, puta, como que eu vou pagar isso de volta? Não, você paga com o seu trabalho. Indiretamente, né? Você devolve com o seu trabalho. Exatamente. Você faz parte de uma comunidade que progride, que prospera. E esse é um ponto. Mas muitas pessoas acabam não indo, né? E não perseguindo esse caminho, porque não, assim, tem muitas dificuldades, né? Sim. Tem muitas barreiras, muitas pedras no caminho. E algumas delas estão relacionadas a como as pessoas ou o sistema acreditam ou não nelas. E aí é o papel do educador. Né? Você pode, imagina, né? A universidade hoje, a USP, ela tem mais de 50% dos alunos vindo de escola pública, né? Que era uma meta, né? A gente quer aumentar cada vez mais. E a gente tem ali, por exemplo, um aluno chegando com algum tipo de fragilidade de um determinado aprendizado de alguma coisa. Se a universidade ela trabalha no sentido de falar assim, tá bom, você passou no vestibular, mas isso não me serve, isso, entre aspas, não me serve. Você só rotula os alunos entre aqueles que, entre aspas, prestam ou não prestam. Ou não prestam. É forte falar isso. Né? E, na verdade, o papel da universidade é fazer exatamente o contrário. É falar assim, apesar dessa sua fragilidade, isso não faz a menor diferença. Não. Vem para cá, né? Vamos trabalhar para você poder superar as dificuldades econômicas, sociais, de insegurança. Todo mundo tem. Isso é todo mundo tem. Todo mundo tem, inclusive os escrotinhos, né? Porque, eu não sei, a gente podia falar escrotinho? Pode. Porque assim, tem posturas de pessoas que são inseguras que, né, levam a posturas escrotas, né? Ruins e que não têm a visão, a generosidade de entender, né, a fragilidade das pessoas para ajudar a pessoa a superar, porque não conseguiu superar as suas. Não consegue ter empatia, né? É de doer isso. E assim, na sociedade e na universidade, a gente tem esse tipo de comportamento. O que a gente tem que fazer é criar condições para
para que essas centelhas, né, Uhum. esses raios de luz brilhem cada vez mais. Sim. Esse é o papel da educação, esse é o papel do educador e da educadora. É isso que eu tento fazer na universidade, usando alguns trocadilhos infames, alguns não dão certo, a maioria não dá certo, mas alguns dão certo. E trazendo um pouco de leveza, porque não faz sentido a gente fazer as coisas sem se divertir, que é o que eu estou fazendo Que aqui. é o que tá Né? fazendo. Muito, e é uma alegria tremenda estar podendo estar aqui com você. A minha alegria também é grande, a gente já chegou no final. Assim, agradeço muito, a conversa foi muito boa. Queria que você falasse para quem tá te ouvindo hoje, né? Você vem de uma cidade pequena, foi para uma outra cidade, teve que se mudar para poder estudar, enfrentou muitos desafios, então teve que desenvolver uma resiliência muito grande, né? Mas a sua inquietação continua até hoje. Então, assim, para aquela pessoa que está pensando em ir para a faculdade ou seguir algum caminho que ele acha que é difícil, qual o seu recado? Puxa, assim, a primeira coisa que me ocorreu aqui é que isso tudo aconteceu porque muitas pessoas acreditaram em mim e fizeram com que eu sentisse essa coisa assim de falar, puxa vida, né? Eu consigo, Uhum. né? Eu consigo. Então, assim, eu acho que estar perto de pessoas que, que ajudem a ver o seu brilho, né? Embora você não veja necessariamente, isso é muito legal. Então, mas é difícil, né? Porque às vezes a gente não tem essas pessoas por perto, né? Mas a gente pode buscar. E eu acho assim, né? De você ter um pouco de capacidade de não acreditar nas coisas negativas que as pessoas Uhum. eventualmente falam de você. Porque às vezes é um pouco de ciúme, às vezes é uma Sim, coisa de outra coisa. inveja. E, enfim, eu acho que a gente tem que trabalhar essa coisa, né? Essa autoconfiança, essa serenidade, essa capacidade da gente conseguir acreditar na gente e construir coisas que façam sentido, né? Uhum. E, enfim, eu acho que é um pouco nessa linha, resgatando essa Resgatando. história aí. Não, adorei. Obrigada de coração. Eu que agradeço, uma alegria. Alegria. Comadre. Comadre, comadre. E vocês gostaram? Então, assim, aproveita, aprenda mais, estude mais, leia mais sobre o oceano, né? Sorria. Sorria, sorria. Vou deixar na descrição os links para poder seguir e acompanhar tudo que ele falou. Até a próxima. Vambora pro oceano. Vambora. Pronto. Muito bom.